você pensa em comida japonesa, o que vem à sua mente? Muito provavelmente, sushis, sashimis ou qualquer outra coisa crua que possa ser comida com palitinhos. Pelo menos, esse é o estereótipo que predomina por aqui. E se disséssemos que o que conhecemos como comida japonesa no Brasil é considerado no Japão comida de festa, como a nossa coxinha? Na verdade, os pratos tradicionais japoneses são repletos de carne de frango, porco e frituras. Para tratar do assunto, conversamos com Sandra Tenara, brasileira que mora no Japão há 33 anos, e com o jornalista e guia culinário Roberto Maxwell, que vive há 16 anos no Japão. Eu sou Ana Júlia Maciel. E eu sou Eduarda Ventura, e nós somos repórteres do Sala 33. No Fora da Caixa de hoje, vamos falar sobre a culinária japonesa. Ah, e vale dizer que devido à pandemia do coronavírus, os episódios do Fora da Caixa estão sendo gravados em casa, e por isso pode haver interferências na qualidade do áudio. Vamos então para o nosso episódio que promete deixar todo mundo com água na boca. A primeira coisa que devemos ter em mente quando falamos dos hábitos alimentares no Japão é a importância do arroz. É principalmente desse grão que os japoneses tiram energia para trabalhar. Mas você sabia que nem sempre foi assim? Antes de Cristo, o arroz servia apenas para conservar a carne, pois evitava seu contato com o ar. Depois de exercer sua função, as pessoas o descartavam. Atualmente, as coisas mudaram, e nós sabemos que essa fonte de carboidrato é destaque nos pratos do país. Sandra Tenara, no Japão há 33 anos, nos contou que consome gohan, o arroz japonês, em todas as refeições. O que mais chamou a atenção foi o café da manhã, que é completamente diferente do brasileiro. Ele é composto por elementos nutritivos e de fácil digestão. Seria o gohan, arroz branco, o natto, feijão fermentado, misoshiro, sopa de pasta de soja, tsukemono, legumes em conserva, tamagoyaki, omelete japonesa e yakizakana, peixe grelhado. Imagine acordar às 7 da manhã com um peixe grelhado de café? Super diferente do nosso pão com manteiga. A Sandra também nos contou da preferência dos japoneses por comidas saudáveis. A diferença seria no preparo e na montagem dos pratos. Isso se deve não apenas pela beleza, variedade de cores e sabores em suas composições, mas também pelo equilíbrio e perfil saudável de cada elemento que compõe. No Brasil, a gente faz diferente na hora de comer. Os japoneses, de modo geral, devido à sua geografia específica, trabalham e pensam muito mais na hora de preparar os pratos. Pensam nas estações, no relevo e nos alimentos que podem ser cultivados em determinadas épocas do ano. Olha só o que a Sandra nos contou sobre isso. Ao contrário do clima irregular brasileiro, onde a temperatura oscila constantemente, o do Japão é bem definido. O Japão é banhado pelo Oceano Pacífico e pelo Mar do Japão. Mesmo sendo um país pequeno, sobretudo comparado ao Brasil, o clima japonês apresenta uma clara definição entre as 4 estações do ano, e é possível colher ingredientes que combinam com o terreno e o clima de cada região. Desfrutar dos ingredientes da época, decorar os pratos com folhas e flores, é algo natural se você mora no Japão. Aqui existe o conceito Kisetsukan, que significa senso de estação. É descobrir o que fazer e o que comer em cada época do ano. Temos que tomar cuidado para não cometer gafes, como, por exemplo, pedir um determinado prato fora de época em algum restaurante. Outra característica importante, pelo fato do inverno ser rigoroso, existe uma variedade de alimentos fermentados, como o miso, pasta de soja, o molho de soja, o natto, feijão fermentado, e o sake, a bebida típica japonesa. E de comidas típicas, o jornalista e guia culinário Roberto Maxwell entende muito bem. O Roberto explicou pra gente que a culinária japonesa é muito diversificada e que o sushi e o sashimi, diferentemente do que a gente tende a pensar aqui no Brasil, não são o arroz com feijão deles.
O sushi e o sashimi, de um modo geral, ele é uma comida de rua, mas uma comida que você come fora de casa. Mas o sushi nigiri, que é aquele que a gente conhece mais no Brasil, que é a pecinha com o peixe em cima, o sushi nigiri é uma comida que você sai para comer, né? Então você sai num fim de semana, talvez, com a tua família e vai num sushi de esteira, né? Que é um sushi mais, digamos assim, divertido, com os amigos. O sashimi já ele é menos comido no Japão do que as pessoas imaginam. Porque, de um modo geral, a maioria dos restaurantes de sushi não serve sashimi. O sashimi ele aparece muito em menu de izakaya, que são os botecos japoneses, ou seja, come o peixe, né, acompanhado de um saquezinho, por exemplo. Ou seja, mesmo que esses pratos tenham sido criados em solo asiático, o contexto em que nós os comemos aqui no Brasil é quase o mesmo que o deles, em restaurantes e em ocasiões especiais. Algumas diferenças, né, que a gente pode pontuar da comida japonesa para a brasileira, em primeiro lugar, é a variedade de ingredientes, né? A gente no Brasil, por conta da colonização, né, do uso da terra para commodities, a gente perdeu o hábito de comer muita coisa que se comia talvez antes. E os japoneses eles conservam, apesar da industrialização, o hábito de comer com bastante variedade. Além disso, no Japão se valoriza muito mais o sabor dos ingredientes do que os temperos. Então, por exemplo, no Brasil a gente usa muito sal, a gente usa muitas especiarias, a gente usa muito açúcar na cozinha, e os japoneses eles usam menos, não quer dizer que não usem, mas usam bem menos, né? As fontes de sal e de açúcar também são mais variadas, né? Além do próprio sal e do açúcar em si, eles usam outras fontes para poder salgar ou adoçar ou trazer o umami, né? Que é esse chamado quinto sabor, né? Que vem do glutamato. Muitas vezes, cometemos o erro de pensar que a culinária é só um pequeno traço da nossa cultura, quando, na verdade, ela é muito significativa. Os hábitos alimentares e as comidas típicas dizem muito sobre a sociedade em que vivemos. Em 2013, a comida japonesa foi registrada como Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco. Não se trata de um item específico da comida japonesa no Japão, mas o registro de comida japonesa foi aceito como uma cultura, como um todo que incorpora o espírito e os costumes sociais do povo japonês que respeita a natureza. E esse foi o nosso bate-papo com o Roberto e com a Sandra. Entendemos um pouquinho mais sobre a culinária japonesa tradicional, fugindo dos estereótipos. Me deu até fome! E se quiser saber mais sobre a culinária estrangeira, em especial a japonesa, você pode conferir a matéria intitulada Quanto do que comemos é tradicional de verdade, do repórter Marcos Rosa, publicada no Sala 33, nosso núcleo de cultura, no site da Jornalismo Júnior, jornalismojunior.com.br. E não se esqueça de seguir @Jornalismo Júnior no Instagram, no Twitter, no YouTube e, claro, no Spotify, para conferir os outros episódios do Fora da Caixa. A Ana Júlia e eu, Eduarda, fizemos o roteiro e a narração desse podcast, com a ajuda de Thiago Gelli e da Luana Caires, os diretores do Sala 33. A edição é da Lara Paiva e da Natane Cavalcante. Já a direção é do Bruno Migliozzi, do Gustavo Zanfer e da Natane Cavalcante. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do Fora da Caixa. Até a próxima!